Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Boa noite. Motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui nesse aplicativo, adorando a Deus juntamente com os irmãos. Poder aqui ouvir algo da palavra de Deus como já ouvi. E tenho certeza que Deus vai continuar falando em nossos corações. Amém? Irmãos, eu quero trazer um assunto nesta noite. Eu fui avisado hoje de manhã, assim, na parte do almoço, eu fui ver o celular, que eu ia hoje estar trazendo a palavra, mas eu cheguei aqui em casa, mano, aí me deu uma soneira, mas o compromisso com Deus é bem maior e quando foi 9h30, eu estava acordado. Aí entrei aqui, o nosso irmão já tinha começado aí o culto. E eu fiquei folheando a Bíblia aqui, procurando algo para falar para os nossos irmãos. E veio Mateus capítulo 19, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 19. Aqui, irmão, vai falar do versículo 1 ao versículo número 12, do capítulo 19, não, vai 1 ao 13. Vai falar sobre o divórcio, né? Mas só que daí o irmão Walter falando e os irmãos falando aí, daqui a pouco entra o nosso pastor Paulo e vai falando alguma coisa também sobre família. Então, eu acredito que Deus vai falar nestes poucos minutos através dessa palavra aqui. Amém, irmão? Nós vamos ler só o versículo de número 8 e 9. Diz assim: disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, escute só, irmão, esse versículo 9 aqui nós temos que prestar muita atenção. Ainda mais quando chega nessa parte aqui, ó. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher. Olha, vamos colocar isso aqui entre parênteses para você entender depois, irmão. Não sendo, outra Bíblia diz assim, a não ser. Não sendo por causa da prostituição. E se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Vamos lá, irmão. Quando Deus criou o homem, ele cria o homem e coloca para ele cuidar dos animais, o mordomo ali do jardim do Éden. Ele dá o nome aos animais. Todavia, os animais tinham a fêmea e o macho. Tinha a sua companheira. O homem, ele não tinha uma companheira. Que no hebraico, quando você vai trazer sobre isto, ali significa, no hebraico, a muleta, ou seja, aquela que dá sustentabilidade, aquela que equilibra. Ele não tinha uma adjuntora ao seu lado. Deus
da costela de Adão, tira uma mulher, ele forma uma mulher da costela de Adão. E ali agora é feito o primeiro casamento. O primeiro casamento foi feito por Deus. E Deus, ele preza o casamento. Ele ama o casal. Ele quer que o casal viva até o fim. Ele quer que o casal tenha comunhão um com o outro. E o que acontece, irmão? É tão do jeito que, tipo assim, quando você casa, por exemplo, você casou com uma mulher. Quando você casa, a partir daquele momento, seus pais, seus irmãos, agora eles estão na posição de parentes. Não é que você vai desprezar o seu pai e a sua mãe. A Bíblia vai dizer que deixará seu pai e sua mãe e uniciar a sua esposa. Então ali, a partir daquele momento que o homem e a mulher casam, é formado ali uma família. Agora ele é uma família com a esposa e os filhos que vai nascendo. Mas depois nós vemos o homem contraindo casamento com várias esposas. No Antigo Testamento, por causa da procriação, não era que Deus estava dizendo, olha, pode ficar com 2, 3, 4, 5 mulheres, não. Mas o próprio homem tinha esse costume. Tinha às vezes de 2, 3, 4 mulheres. Só Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, ou seja, 1000 mulheres à sua disposição. Mas também através da poligamia. Deus, ele não criou o casamento para ser poligâmico, mas para ser monogâmico. Um homem para uma mulher para um homem. Aí o homem trouxe a poligamia. Várias mulheres para um homem. Várias mulheres para um homem. Através da poligamia, reis de Israel se casaram com outras mulheres de outras nações. A exemplo, Acabe, o qual essa mulher matou vários profetas de Israel, fez uma atrocidade no meio do povo de Israel. E você vê muitos outros exemplos de coisas que aconteceram através da poligamia. Mulheres humilhavam umas às outras, como no caso de Ana, que às vezes ela não poderia ter filho, mas a outra podia ter, Penina, e precisou que Deus exaltasse a Ana através de dar um filho para ela, que ela foi buscar, pedir na casa de Deus, e Deus abençoou. O seu esposo amava mais a Ana, porque ela disse assim, ó, eu te sou melhor do que 10 filhos. Ele amava, ele tinha um apreço muito grande por ela, mas também amava a Penina. Então, os homens ali tinham o direito de repudiar a sua mulher através da lei. Só que o próprio Jesus está dizendo aqui nesses versículos o seguinte, que naquela época o divórcio era permitido na lei, por quê? Por causa do seguinte, por causa da dureza do coração
deles. Tinha gente que se divorciava por qualquer coisa. Não é diferente dos dias de hoje. A mulher começou a dar uma caidinha, já não tem mais aquela aparência, o cabo ainda está meio novão, está meio durão. Ele quer largar ela. Deu uma celulite na mulher, a veia da perna ficou um pouco meio grossa, já quer largar e procurar uma novinha. Então ele vai discorrendo aqui, ó. E disse, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, uniciar sua mulher, e serão os dois uma só carne. Quando o homem se une com a mulher, é uma só carne. Não é mais uma só carne. É uma pessoa, uma só carne. Ou uma pessoa separada. Não. É duas pessoas, uma só carne. Quando Deus ele vê o casal, ele vê uma só carne. Ele quer a união entre o casal. Ele quer o respeito entre o casal. Ele quer o amor entre o casal. Assim não são mais dois, olha só o que eu estou falando, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separa o homem. Aqui está tanto dizendo para que as pessoas não se metam no meio do casal, como também o casal dos cônjuges deixar que outro homem ou outra mulher entre e termine separando o casal. Porque quando entra um homem ou uma mulher no meio do casal, isto quer dizer que está adulterando, está em fornicação, fazendo a coisa errada, deixando o seu cônjuge de lado e fazendo aquilo que Deus não quer. Disseram-lhe então, por que Moisés mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Aí Jesus disse assim, ó, disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas no princípio não foi assim. Então Moisés estabeleceu na lei o divórcio, não é porque Deus é a favor do divórcio, mas por causa da dureza do coração do homem. Aí existiam leis, e existe até hoje leis para o divórcio. Deus ele não uniu o homem e a mulher para se separar, para defraudar um ao outro. Não, não foi isso. Deus criou o homem e a mulher para estar unidos, para respeitarem um ao outro, para amar um ao outro, para estar na presença do Senhor unidos. Versículo 9. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. Vamos entender aqui. Irmãos, eu disse que algumas Bíblias dizem assim, a não ser, né? Aqui nessa Bíblia aqui pentecostal, ela já diz assim, não sendo. Então dá para a gente entender bem melhor, quando nós lemos aqui na Bíblia pentecostal, dá para entender bem melhor. Quando diz assim, não sendo por causa. O que é que Jesus está dizendo aqui, irmão? Ó, e qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, gravíssimo, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra,
comete adultério. Agora vamos analisar esse texto. Quando ele diz assim, qualquer que repudiação à mulher, não sendo por causa da prostituição, da fornicação, do adultério, ou seja, ele está dizendo o seguinte, veja o que está implícito nesse versículo, irmão. Não é que Jesus está dizendo, olha, você deve largar a sua mulher, você deve procurar outro e se casar porque ele adulterou, ou você deve procurar outro e se casar. Mas ele está abrindo aqui um livre-arbítrio para você, irmão. Por quê? Aí você vai entender o que eu vou falar agora. Quando ele diz assim, não sendo por causa da prostituição e se casar, ou seja, se a pessoa ela vai se divorciar, por exemplo, vai se divorciar da esposa, e ela cometeu adultério, você tem direito, tem 3 coisas. Você pode perdoar ela e não conviver mais com ela. Você pode perdoar ela e conviver com ela. É essas escolhas. Ou você perdoa e convive, ou você perdoa e não convive mais. E a terceira opção, você perdoa, não convive mais com a pessoa, respeita a pessoa e não se casa mais com ninguém. Ou tem a 4ª opção, você perdoa, não procura matar a pessoa, não procura jogar a pessoa no poço, perdoa a pessoa, mas, porém, você pensa, não, eu vou casar com outra pessoa e constituir outra família, porque você me abriu a brecha para me fazer isso. Se você tiver prova, irmão, do adultério, você pode ter essas opções. Se você... Porque a pessoa ela não vai ficar sofrendo depois. Agora, tipo assim, porém, isto no caso de um adultério. Agora, o que está acontecendo hoje em dia, irmão? A pessoa larga a mulher porque não lavou a cueca direito. A pessoa larga a mulher porque ela está ficando já meio rugadinha. A pessoa quer largar o marido porque o marido não consegue trazer direito as coisas para dentro de casa, às vezes está desempregado. Aí são vários, irmão. Uma vez eu estava em um certo lugar, o irmão falou assim, rapaz, eu vou largar minha esposa. Aí eu perguntei, mas por quê? Ah, rapaz, ela não sabe fazer comida direito. Ela não tem muita habilidade como outras mulheres têm por aí, disso ou daquilo outro. Aí eu peguei e falei essa palavra para ele aqui, irmão. O adultério é só um casamento. Ele só pode ser desfeito no caso de um adultério. No caso, se a pessoa ela adulterou, se ela procurou outra pessoa. E se você tem prova do adultério. Mas deixar a mulher por causa de... Ah, ela não lavou bem a louça. Eu chego em casa, a casa está suja. Isso não é motivo de deixar. É motivo de vocês conversar um com o outro. E dizer, olha, isso aqui está errado. Mas de largar, não. De abandonar a família, não. Aí veja só. E se casar com outra, comete adultério. Porque se casar com a repudiada, também comete adultério. Ou seja, vamos supor que o irmão vai e larga a sua esposa. Porque ela não lavou, vamos dar um exemplo, ela não lavou a louça direito, não lavou a louça direito, não lavou a roupa do irmão direito.
Ou de repente chegou em casa, o irmão não tem um café para tomar. Então, ele está errado. Ah, porque a irmã só não gostou porque o irmão, o marido vai muito na casa do papai ou da mamãe. Não. Isso não é motivo de acabar com o casamento. Então, agora, se a pessoa adulterou, aí sim. Você tem o livre-arbítrio, você vai perdoar. Ou se você quiser perdoar e não conviver. Ou se você vai perdoar e nunca mais não quer casamento para você, não quer conviver mais com ninguém. Ou se você vai perdoar e vai querer casar com outra pessoa. Porém, o casar com outra pessoa, irmão, é só a pessoa que foi traída que tem o direito. Aí você vai perguntar, mas irmão, de onde você tirou isso aí? Ó. E eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e se casar com outra, comete adultério. Ou seja, a pessoa que largou, mas não é por causa do adultério, e se ela se casar com outra, ela comete adultério. Ela está errada diante de Deus. O que se casar com a repudiada também comete adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a repudiada também comete adultério. Disseram seus discípulos, assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aquele a quem foi concedido. Porque há uns eunucos que assim nasceram do ventre da sua mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que receba. Então, irmão, conclui-se o seguinte, que a pessoa que ela foi traída, ela tem o direito sim. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque hoje em dia está muito aquele negócio. O irmão passa um ano casado com a irmã. Isso acontece, irmão, em várias denominações. Já aconteceu na minha, com a certeza pode já ter acontecido na sua. O cara passa um ano casado, daqui a pouco o cara já aparece com outra mulher na igreja, irmão. Já cansei de ver isso. Aí diz, não, mas Deus está na minha vida. Eu vi um aqui essa época, pregando, o cara tem teologia, tem tudo isso, aquilo, outro, e estudou para advogado. Tem uma palavra maravilhosa, irmão. Porém, fui trabalhar num certo lugar, a esposa dele, com todo respeito, muito bonita mulher, tá vendo? Mulher para ninguém colocar defeito. Só que ele já vivia muitos anos com ela, pastoreou junto com ela. E o que ele fez? Procurou uma outra mulher. Através de zap, através de aplicativo. Começou a mandar foto para outras mulheres. As mulheres mandar para ele. Aí sabe o que aconteceu? Nas políticas aqui em Jacareí, estava lá aparecendo ele com outra mulher que
estava na política aí como vereadora, largou a mulher dele por uma outra. E a mulher dele tem todas as provas do adultério. Aí eu te pergunto, irmão. Claro que Deus pode perdoar. Assim como perdoou Davi. Davi estava em um tempo que ele tinha que ir para a guerra. Ele tinha que estar na frente da guerra. Mas para ele, irmão, ser perdoado, ele se humilhou muito. Houve muitas consequências diante, lá na família dele. Posteriormente, você vai vendo depois do adultério o que aconteceu com Davi. Deus abençoou sim. Ele se arrependeu verdadeiramente. Mas se não houver um verdadeiro arrependimento, irmão, não tem como. Tem gente hoje em dia que tá que nem Acabe. Tá fazendo a coisa errada e tá pensando que tá tudo certo. Tá andando de qualquer jeito, mas tá pensando, tá na mentalidade dele tá assim, tá tudo certo. Hoje não se prega esse tipo de coisa, irmão. Sabe por quê? Porque se pregar, mas vai espantar o povo. A palavra de Deus ela não espanta ninguém, a palavra de Deus ela tem que ser falada. Esses dias, a minha ex-pastora que agora está em Minas, esses tempos ela sempre pregava na sede. Um dia chegou lá na sede, lá a irmã veio conversar com ela e falou assim, irmã, negócio é o seguinte, eu tô pensando em largar meu esposo. Rapaz, mas tá numa situação assim. E ela contou tudo para minha pastora. Aí ela falou assim, irmã, e o seu pastor? Irmão, eu fui procurar o meu pastor me aconselhou que eu deixasse o meu esposo, que tinha homens melhores do que ele. Ela falou, não, irmão, não faça isso. Não deixe o seu esposo. Ame o seu esposo. Faça a melhor comida para o seu esposo. Eu não sei o que está acontecendo entre vocês, mas eu vou orar e Deus vai abençoar vocês. Na próxima reunião você pode procurar para contar o testemunho. Mas não deixe o seu esposo. Fiquem juntos. Unam-se um com o outro. Irmã. Passou aquele mês, eu não sei o que aquela mulher fez. Eu sei que quando ela chegou na outra reunião, eu lembro que parece que minha pastora não estava lá, né? Na época. Na outra reunião. Mas chegou o recado, olha, a irmã falou que está muito feliz. Se uniu com o esposo dela. Está vivendo uma lua de mel com o esposo. Tem que saber aconselhar, irmão. E aconselhar e falar a verdade. Porque essas coisas estão fugindo de cima dos púlpitos de hoje em dia. Aí acontece do cara vir pro culto, já tá já uns 6 meses sem estar com a mulher dele, já arrumou outra namorada, tá lá tocando em cima do púlpito, tá lá pregando em cima do púlpito, de qualquer maneira, de qualquer jeito, e achando que tá tudo certo. Nós temos que prestar bem atenção, irmão. Então, fica frisado, irmão, Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele não proíbe o segundo casamento. Mas como assim? No caso de uma pessoa, do conjunto ter adulterado,
Você pode ver Mateus capítulo 19, pode procurar o seu pastor, pessoas assim que entendem até um pouco mais sobre isso. Você pode ver que eles vão falar a mesma coisa. A pessoa que ela foi traída, ela tem o direito, o livre-arbítrio. Não é que Jesus está dizendo, você deve ir casar com outra pessoa. Você tem o livre-arbítrio de escolha. Você pode casar ou não casar. Pode perdoar o seu cônjuge e conviver com ele, ou você pode não perdoar e não conviver, ou pode perdoar e não conviver e não querer mais ninguém para você, ou pode perdoar, no caso, você sendo a pessoa lesada, a pessoa que foi traída. Agora, a pessoa que traiu, se ela se casar novamente, ela está adulterando, e a pessoa que casou com ela, segundo o texto, está adulterando. Os dois não têm direito. Não tem. Mas a pessoa que foi traída, ela tem direito de se casar novamente, construir uma nova família e ser feliz na presença de Deus. Mas a pessoa que adulterou, ela não tem direito, e além de ela se casar com outra pessoa, ela vai estar fazendo a outra pessoa ser adúltera diante de Deus. Isso é a verdade nua e crua, irmão. Você pode pesquisar sobre o que eu estou falando. O apóstolo Paulo sempre ele vai falar sobre essa parte de casamento também, que quando lá ele fala o seguinte, que, por exemplo, o marido viu que você agora é crente, é serva de Deus. Ele não é crente ainda. Você vai largar o seu marido porque ele não quer Jesus? Não. Se ele consente em viver com você, irmão, vai tocando o barco, fica no silêncio e vai glorificando a Deus, porque através da sua vida Deus vai santificar e vai abençoar e vai trazer o teu marido para Jesus ou a tua esposa para Jesus, irmão. Mas se ele vai embora, aí a pessoa que ficou ali com Jesus, que não largou Jesus, ela também tem o direito de casar, irmão. Está nas cartas de Paulo isso. Porque ele foi embora, não quis mais, abandonou a família. Então, por abandono, com certeza. Então, irmão, fique isso para a vossa meditação. Procure conhecer mais sobre isso. Irmão, se tiver algum irmão aqui, tem aqui o pastor Paulo, tem aqui outros irmãos. Tem o meu particular lá no meu zap, aqui no meu particular também. Se o irmão ficou em dúvida, desconcordou com alguma coisa, se o irmão entende de alguma maneira, o irmão pode colocar lá para mim, que eu estou aqui no ponto para aprender, irmão. Mas essa é a visão que eu aprendi, essa é a palavra que eu aprendi. Eu acredito que está corretamente e estou, como se diz, coeso que essa palavra é a verdade e que é veracidade o que eu estou falando. Então, você leia o capítulo 19, leia depois também 1 Coríntios capítulo número 7, e você vai perceber também, irmão, que a Bíblia Sagrada, quando vai falar ali em Timóteo sobre a consagração dos diáconos, presbíteros, a Bíblia vai nos mostrar, através da vida de Paulo, que é uma mulher para um homem. É o casamento monogâmico, que o diácono seja casado com uma mulher.
Ele não está falando ali que é casado com várias mulheres. Com a multidão de mulheres. Não. Ele está falando com que o diácono esteja casado com uma mulher, que o presbítero esteja casado com uma mulher. Então, ali, ele está ali falando sobre sobre o obreiro, dizendo que ele deve ser casado com uma mulher. Deve amar a sua mulher. Nas cartas de Paulo diz que ele tem que amar a sua mulher, tem que respeitar a sua mulher. Lá em Pedro diz que tem que coabitar com a sua mulher com sabedoria. Então é muita coisa, irmão, que envolve. Pesquise sobre isso. Tente entender a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nesta noite, o Senhor me deu esta palavra. E eu creio que nós aprendemos algo da tua parte nesta noite. Meu Deus, se o inimigo tem tentado entrar no casamento de qualquer um dos meus irmãos, ó Pai, eu te peço que o Senhor venha fazer com que este capeta venha cair por terra em nome de Jesus. Que nós, meu Pai, possamos honrar a tua palavra e não adulterar, meu Pai, não fazer as coisas erradas. Nos ajuda a ter respeito com o nosso cônjuge, amar o nosso cônjuge, amar a nossa família. Assim como o Senhor amou a igreja, nós devemos amar a nossa esposa, a nossa esposa que está ao nosso lado sempre, meu Pai. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai, para que a gente não venha ser adúltero, para que a gente não venha querer se divorciar por causa de besteiras, de coisinha que às vezes acontece, meu Pai. Aí já pensa, eu vou separar, eu vou largar. Ah, meu Deus, nos ajuda a permanecer com as nossas esposas até o fim, meu Pai, até quando chegar a morte para um de nós, meu Pai. Tenha misericórdia, Pai, desses irmãos, meu Pai, que às vezes dá lugar para o cão, para a carne, e às vezes, meu Pai, deixa as suas esposas, deixa o seu esposo, deixa a sua família ao léu, e às vezes até pensa que está fazendo a coisa certa, se divorcia de cabeça quente, às vezes querendo só trocar, como troca de cueca, como troca de calcinha, como troca de sutiã. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a ser crente, nos ajuda a te servir, nos ajuda a melhorar na tua presença, Senhor. Meu Papai do céu, abençoa cada um dos obreiros desse projeto. Que a tua palavra venha entrar no nosso coração, meu Pai. E que venha fazer efeito na nossa vida. Não adianta nós pregar a palavra, meu Pai, e querer pegar só uma palavra que faz o povo bater a cabeça no telhado de tanto pular, mas não falar a verdade, não falar a veracidade do Evangelho. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos guarda desse mal, nos guarda de ser adúlteros, de ser fornicários, de ser prostitutos. Tenha misericórdia, Pai. Abençoa o nosso pastor Reinaldo, que está trabalhando, os nossos irmãos, nossas irmãs que faz parte do projeto de evangelização, aqueles que não faz também, ó Pai, mas estão aqui adorando o teu nome, ouvindo a tua palavra, que o Senhor tenha misericórdia de cada um dos irmãos. Venha abençoar cada um daqueles que passaram aqui nesta noite. Abençoa nosso irmão Walter, que dirigiu o culto nesta noite.
nosso irmão Francisco, que é o dirigente aqui do Rago, nosso irmão Rogério, meu Pai, a família de cada um, meu Pai, dos irmãos aqui, deste aplicativo, meu Pai, daqueles que pregam o teu evangelho, que louvam o teu nome, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, nos guarda debaixo da tua graça, debaixo da tua unção, do teu poder, da tua glória, Pai. Nos ajuda a te servir, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Estenda a sua boa vontade na bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, não só conosco, mas com toda a igreja na face da terra. Amém? Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?